pessoal, vamos corrigir e comentar a questão número 3, cobrada na prova da UBMEP 2006, nível 3, segunda fase. Trata-se de uma questão envolvendo geometria plana, especificamente triângulos congruentes e área. Na figura, os triângulos ABC e BDE são congruentes e os ângulos BAC e DBE são retos. Muito bem. Item A. Ache a razão, ou seja, a divisão entre a área do triângulo BDF e a área do quadrilátero AEFC. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Ele quer a razão, ele quer a divisão entre a área do triângulo BDF. Então, vamos marcar aqui o triângulo BDF. Esse triângulo aqui. Vamos chamar essa área de área A1. E a área do quadrilátero AEFC. O quadrilátero AEFC, fechando aqui, vamos chamar essa área de área A2. Então, não pegaremos todo o triângulo BDE e nem o BCA. É uma parte só deles. Como a gente não definiu a área desse triângulo BFE, vamos chamá-la de A3. Muito bem. O que foi dado no item A? Que os triângulos ABC e BDE são congruentes. Então, o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo BDE. Mas quando a gente diz triângulo ABC, eu vou pegar todo o triângulo aqui, incluindo a área 2 e a área 3. Quando eu pego o triângulo BDE, eu também vou incluir os dois triângulos aqui. Aqui eu vou incluir um quadrilátero e um triângulo. Aqui eu vou incluir dois triângulos. O triângulo BDF e o triângulo BFE. Muito bem. Toda vez que a gente tem dois triângulos congruentes, a conclusão que a gente tem é que a área desses triângulos são iguais. Se eu tenho dois triângulos congruentes, eles são iguais nas medidas dos ângulos e dos lados. Então, a área do triângulo ABC é igual à área do triângulo BDE. É fácil perceber, já que a gente tem aqui um triângulo retângulo e o cálculo da área é dado pelo cateto AB vezes AC sobre 2. Como os lados homólogos são iguais, quando a gente calcular a área do triângulo BDE, será dada por esse cateto vezes esse aqui, dividido por 2, ou seja, a mesma área. Muito bem. Já sabemos que a área do triângulo ABC é a soma da área A2 mais A3, porque o triângulo ABC ele é composto de um quadrilátero de área A2 mais um triângulo de área A3. Quando a gente olha para o triângulo BDE, ele é composto por dois triângulos de área A1 e o outro de área A3. Então, será A1 mais A3. Ok? De forma bem rigorosa, a gente pode subtrair A3 nos dois membros da equação, ou seja, na equação toda. Em outras palavras, é o mesmo que cancelar esse A3 com esse A3, já que eles estão em dois membros diferentes. A gente conclui que a área A2 é igual à área A1. Como ele solicita a razão entre as áreas do triângulo BDF, que a gente sabe que é A1, e a área do quadrilátero AEFC, que é A2, como nós temos aqui que a área 1 é igual à área 2, essa razão vai valer 1. Se eu tenho, por exemplo, a área A2 igual a x,
a área 1 também vai ser x. Então eu vou ter x sobre x. Mas de forma rigorosa a gente pode pensar em A1 repetindo ele, e no lugar do A2 a gente substitui por A1. E a razão entre esta área A1 pela área A2 vale de fato 1, e é o resultado final para o item A. Tranquilo? Muito bem. Item B. Determine a medida do ângulo BFE. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Podemos explorar bastante esse item B, mas de forma bem resumida e para facilitar o entendimento, vamos começar pelo triângulo ABC. Triângulo ABC, eu vou ter aqui o ângulo ABC, o ângulo B, vou chamar ele de alfa. E aí, o ângulo ACB, de vermelho, eu vou chamar ele de beta. Então, estou no triângulo ABC. Se o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo BDE, o ângulo de 90 graus já está aqui no triângulo ABC. E o ângulo de 90 graus já está aqui, incluindo, pegando também parte aqui do ângulo alfa. Ele já está no triângulo BDE. 90 graus eu já tenho para os dois. O que a gente tem que fazer agora é verificar quais são os dois ângulos alfa e beta. Se é este aqui vai ser alfa e esse aqui vai ser beta, estou analisando o triângulo BDE. Se esse é o alfa e esse é o beta, ou o contrário, se esse é o beta e esse é o alfa. É fácil perceber de forma bem visual. Veja, o ângulo beta está oposto a um lado maior, visualmente, lado maior do que o cateto maior. Na verdade, AB é um cateto maior e AC é um cateto menor. Então, o ângulo alfa está oposto a um cateto maior, AB, o ângulo beta. E o ângulo alfa está oposto a um cateto menor, AC. Quando a gente verificar o triângulo BDE, esse ângulo aqui ele tem que estar oposto a um cateto menor. É óbvio que esse cateto aqui ele é menor, porque ele está dentro do cateto AB. Veja, é um cateto menor do que o AB. Se esse é um cateto menor, ele vai estar associado a esse lado homólogo AC. Então, quem está oposto a AC? O ângulo alfa. Quem vai estar oposto a EB? Aqui em cima, portanto, será o ângulo alfa. Obviamente, se eu já tenho esse aqui alfa e aqui 90 graus, com certeza este aqui será o ângulo beta. E ele procura o ângulo BFE. Olha só, se a gente sabe do triângulo ABC ou do triângulo BDE, que a soma de alfa mais beta, na geometria euclidiana, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se esse aqui, o A já é 90, a soma de alfa mais beta tem que ser obrigatoriamente 90. Isso significa que alfa e beta são ângulos complementares. Quando a soma é 180, os ângulos são chamados suplementares. Mas nesse caso, alfa mais beta é 90. Se eu olho para o triângulo ABC, alfa mais beta é 90. Se eu olho para o triângulo BDE, alfa mais beta também é 90 graus. Você poderia desenhar esses triângulos de forma separada, também poderia fazer na própria solução. Mas aqui nem é necessário, porque agora o que a gente pode pensar? A gente vai avaliar agora o triângulo BFE. BFE, a soma desses ângulos, vou pegar aqui, por exemplo, esse triângulo BFE vai ter o ângulo BFE chamado BFE mais o ângulo alfa mais o ângulo beta.
estamos diante da geometria euclidiana, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Nós já sabemos que esses dois ângulos alfa mais beta são complementares, então 90 graus. E aí a gente consegue calcular o ângulo BFE, somado a 90 graus, dá 180 graus. Posso subtrair 90 graus nos dois membros dessa equação, ou, de forma bem intuitiva, passar o 90 graus para lá subtraindo. Mas se eu subtraio 90 graus, eu vou cancelar esse 90 graus com esse menos 90 graus, eu vou obter que o ângulo BFE vai ser 90 graus, e já é a nossa resposta para o item B de bola. Podemos até apagar aqui esse ângulo e já organizar aqui que esse ângulo BFE, ele é 90 graus. Tranquilo? Item C. Sabendo que AB é igual a 12 e AC é igual a 5, calcule a área do triângulo EFB. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Nós já vimos no item anterior que esse ângulo BFE é 90 graus. Temos que esse ângulo, nós chamamos ele de alfa, e sabemos que aqui de vermelho é beta, aqui é beta, isso a gente viu no item anterior, fechando aqui com o ângulo alfa. Nós sabemos que os triângulos ABC e BDE, esses dois triângulos são congruentes, mas os triângulos, por exemplo, triângulo BEF, ele agora é semelhante, não é congruente, ele é semelhante aos dois outros triângulos. Então ele é semelhante ao triângulo ABC, e esse mesmo triângulo BEF, ele também é semelhante ao triângulo BDE. Pelos critérios ângulo-ângulo. Na verdade, ele tem todos os três ângulos iguais. Veja, o triângulo BEF tem os ângulos alfa, beta e o ângulo de 90 graus. Posso até melhorar aqui colocando esse ângulo. O triângulo ABC também tem os ângulos alfa, beta e 90 graus. E o triângulo BDE tem ângulos alfa, beta e 90 graus, que está aqui. Então eles são semelhantes. Vamos colocar as medidas que foram mencionadas. No caso de A até B, essa medida 12. Não menciona se é centímetros, se é metros, não tem unidade. A medida AC vale 5. Então, de A até C vale 5. Queremos a área do triângulo EFB. Então, vou marcar aqui de verde o triângulo BFB ou BEF, ou EFB, tanto faz. Ele quer a área desse triângulo. Para calcular a área desse triângulo, eu preciso dos dois catetos. Então, vamos usar a semelhança de triângulos da seguinte forma. Se nós sabemos que esses triângulos são semelhantes, antes a gente vai calcular essa hipotenusa, já que o triângulo ABC, veja, no triângulo ABC eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, ele é retângulo em A, então eu posso pensar em BC ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Portanto,
BC ao quadrado será 25, 12 ao quadrado, 144. Significa que BC ao quadrado será 169. Portanto, BC mais ou menos a raiz de 169, como é uma medida, vai ser sempre positiva. BC é igual a 13. Vamos marcar aqui, um pouco mais afastado, de B até C, 13. Agora a gente aplica a semelhança de triângulo. Vamos montar a semelhança de triângulos, por exemplo, entre o triângulo ABC e o triângulo BFE. Então, vamos buscar essa relação de semelhança. Poderíamos pegar outra, mas a gente teria que transferir esses valores para lá. Nós podemos usar, então, a semelhança de triângulos entre esse que está de verde e, por exemplo, o triângulo ABC, que eu vou desenhar de vermelho. ABC está aqui. Para não ficar sobreposto, vou fazer assim. Então, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Podemos, então, começar a razão de semelhança do pequeno para o maior ou do maior para o menor. Triângulo menor para o maior. Vamos começar do menor para o maior. Então, vamos pegar, por exemplo, a hipotenusa, que a gente ainda não sabe aqui. Mas a gente tem a seguinte configuração. Se os dois triângulos, eles são congruentes, o que está oposto aqui ao ângulo alfa é 5. 5. O que vai estar oposto ao ângulo alfa no triângulo BDE, já que eles são congruentes, vai ser BE. Então, sabemos que BE também é 5. De novo, a ideia é a seguinte. Vamos pensar no triângulo BDE. Por que ele vale 5? Ele vale 5 porque ele está oposto ao ângulo alfa e esses dois triângulos são congruentes. Quem está oposto ao ângulo alfa no triângulo ABC é 5. Poderia até colocar qual vai ser a medida DB. Vai ser o outro cateto, que aqui é 12. Veja, se aqui é 12, aqui também será 12, já que eles são congruentes. E essa medida de E até D vai valer 13. Mas nós não vamos precisar dela, só vamos precisar dessa medida aqui, que é 5. Então vamos começar por ela. Essa medida EB vale 5. Veja que 5 está oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo BFE. Quem vai estar oposto no triângulo ABC, oposto a 90 graus? É 13. Assim como, agora eu vou pegar esse cateto EF, e esse cateto EF está oposto ao ângulo alfa. Quem está oposto ao ângulo alfa no triângulo ABC? Quem está oposto ao ângulo alfa é 5. Então, peguei a hipotenusa do triângulo verde e hipotenusa do triângulo vermelho. Peguei o cateto oposto ao ângulo alfa no triângulo verde, oposto ao ângulo alfa no triângulo vermelho, ABC. Agora, finalmente, o outro cateto no triângulo verde, BF. Eu jamais posso inverter essa fração, que a razão de semelhança estou fazendo do menor para o maior. Poderia até inverter 13 para 5, aí ficaria 5 para EF. Faltou então BF. Está para... O BF está oposto ao ângulo beta no triângulo verde. Quem está oposto ao ângulo beta no triângulo vermelho? 12. Veja que com essas relações de semelhança de triângulo, a gente consegue calcular o EF. Quanto vale o EF? Se a gente buscar a relação aqui, nessa situação, a gente vai obter que EF, basta passar esse 5 para lá multiplicando, eu vou ter 25 sobre 13. Podemos também calcular o BF. Como calcular o BF aqui? A gente pode, por exemplo, pegar 5/13 e relacionar com BF sobre 12. E aí basta passar o 12 para cá multiplicando. Ou seja, é retirar essa razão aqui e trabalhar com essas duas proporções. E aí o 12 vem multiplicando o 5, vai dar 60
sobre 13. Ok? Para finalizar, o cálculo da área do triângulo EFB. A área será dada por, vamos colocar essas medidas aqui, por exemplo, essa medida, que é EF, é 25 sobre 13, e esse outro cateto, 60 sobre 13. A área dada por base vezes altura sobre 2. Podemos pensar num cateto vezes outro cateto sobre 2. Então vai ser esse cateto 60 sobre 13 vezes este cateto, que vai ser a altura relativa ao cateto BF, 25 sobre 13. O resultado dividido por 2. Então, a área do triângulo EFB, posso pegar esse 2 sobre 1, passar multiplicando, vai ficar 60 sobre 13, vezes 25 sobre 13, vezes 2 sobre 1, multiplico, invertendo, fica 1 meio. Simplificando o 2 com o 60, vai ser 30. E a gente finaliza a área do triângulo EFB, dado por 30 vezes 25. Se fosse vezes 3, 3 vezes 25, 75. Mas tem o 0, 750. 13 vezes 13, 169. Tá aí então o resultado definitivo para a área do triângulo EFB. E a gente finaliza, portanto, também o item C. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.